E aí, voltamos? Voltamos. A gente acha que vai falar pouco e acaba sempre falando muito. Não, tá legal. Teve gente que ficou 2 horas e meia aqui. O pessoal foi falando, o pessoal gostando, eu estou gostando. Aí, de vez em quando, tem uma parte bem... que o pessoal discute muito, depende do assunto, né? Aí depois começa a vir várias perguntas, aí o pessoal fica na discussão geral. Aí o pessoal está voltando aos poucos. Cadê o vinho da professora Ingrid? Já estão perguntando aí. Pois é! É, Lilian, exato! Eu não sabia que tinha a tradição do vinho. Eu achei que era só o nome da live. É para ficar mais tranquilo. A cozinha gourmet, planta entrou. Imagine a realidade virtual com a cozinha gourmet. Ou aumentada. Aumentada é melhor, né? Quando tem um avatar, junto com a cozinha, é aumentada, não é isso? Desculpa, meu marido resolveu mexer na cozinha agora de novo. Ele gosta bem na hora que eu vou falar. Quando você tem o avatar da pessoa trabalhando numa cozinha real, junto com alguém fazendo, tipo seu marido que está fazendo, é uma realidade aumentada. É, a mescla, né? Isso, já estou aprendendo, viu? Você abriu um vinho? Oi? Perguntando se meu marido vai... Tô perguntando aqui se meu marido não vai abrir um vinho. Ah, tá. O pessoal está entrando aos poucos. Agora, enquanto o pessoal está entrando aí, Ingrid, eu vi um artigo que eles estão caminhando, eles estão falando de indústria 5.0. E quando entra a interação homem-máquina. Está com esse novo conceito mesmo? Quer dizer, indústria 5.0. A interação real homem-máquina. Aí eles chamam de Em que indústria sentido? 4.0. Eu li o artigo, eu não li o artigo. Peguei, estava lendo vários artigos, aí eu olhei esse indústria. Na verdade, eu estava com uma coisa sobre educação. Vários trabalhos sobre indústria 5.0 e educação 5.0. E na indústria 5.0, eu falei, qual o conceito agora de indústria 5.0? Seria a interação direta entre homem e máquina. Falei, poxa. Falei, Mas é novo estranho que conceito. a interação humano-máquina... A interação humano-máquina é uma coisa muito antiga já, né? É uma interação em outro nível, talvez, né? Em outro nível, só que eles quiseram dizer. Porque tem uma sensação que é uma disputa um pouco... Oh, pode falar. Estão dizendo para você criar um vinho virtual e tomar. Lília. Tá gostando, né? Então, será que eles quiseram dizer interação humano-máquina em outro nível? Talvez. Eu achei assim estranho, né? Porque já é uma interação homem-máquina, né? Mas nível essa interação para se chamar essa interação... indústria 5.0. Talvez eles tenham querido dizer essa questão, por exemplo, é uma interface inovadora na interação humano-computador, a questão do BCI, né? do Brain Computer Interface. Aí algumas... tem havido mas é uma pesquisa muito inicial,
uma determinada massa Sim. através do cérebro. Então, talvez, Tá. é, mas é bem ainda incipiente, né? Bem ainda uma pesquisa bem no início ainda. Foi alguns artigos científicos que eu estava lendo, ele definindo. Entendi Uma agora. pergunta, né? Entre o chip Você, Neuralink do Elon Musk, eu não conheço um pouquinho mais sobre isso. Será que pelo nome Neuralink, será que tem a ver com interface cérebro-computador? não sei. Ian, o que é isso aí, Ian? Então, esse negócio aí ele jogou aí Ah, aqui, ó, um link. cérebro-computadores, tá vendo? É aquilo que você estava falando da tal da indústria Ian, 5.0. o, o, o chip, ele pode ter a ver com realidade aumentada, né? A realidade aumentada vai ser a visualização. Então, se a pessoa for usar, porque é uma série de estímulos, eu imagino que a gente está falando de um procedimento que é invasivo, né? Eu estou imaginando que um chip que seja aí, enfim, que uma série de estímulos cerebrais que possa induzir. Então, tanto você pode o chip induzir visualização, quanto você pode mandar comandos para o chip também. Então, aí nas duas vias. Se for utilizado para visualizar coisas, então combinar, né? Então, combinar elementos virtuais dentro de uma realidade que já existe, aí sim, pode ser usado para realidade aumentada. Então, esse seria um caso. Eu brinco com um dispositivo vestível, como o smartwatch. É invasivo, é invasivo. Agora, tanta diferença se for invasivo ou não. A diferença é mais no conceito, né? O conceito é que é uma interface que vai conectar através de você vai conseguir mandar comandos através de ondas cerebrais, de impulso, que fantasma nada mais é do que realidade aumentada, né? Só que vai ver que algumas pessoas já estão com esse chip a mais aí, eles já são mutantes, estão vendo fantasmas, né? E a gente que não consegue ver, eu não consigo ver isso aí, ainda não temos ainda essa capacidade. Então, sim, o chip do Elon Musk, se for usado para isso, pode ser considerado uma realidade aumentada, que a realidade aumentada vai ser a visualização. Aquilo que você falou, os sentidos, que paladar tal, tá para jogar na realidade aumentada. A inteligência artificial não conseguiria criar um padrão para isso e jogar lá no programa, qualquer coisa? Então, para paladar, qual é o desafio hoje, né? Tato. Então, tato é o mais próximo que tem. Hoje o visual já tá, tem muitos desafios ainda, mas está quase resolvido. Estou dizendo assim, perto dos outros. A audição também, a gente consegue já trabalhar com isso. O tato, então aqui eu coloquei um exemplo ali de uma luva, né? Estou mostrando aqui o exemplo do slide. Então, tem uma luva ali, que são os dispositivos ápticos, que é chamado nessa área, que é tentando que você consiga ter a sensação de toque. Hoje é um grande problema você é emergido lá e você vai, por exemplo, apertar um parafuso. Você quer ter a sensação você quer ter o retorno, né, aquela sensação de você tocar num objeto, você quer ter a pressão e tudo. Então, hoje é um grande problema, isso é um grande desafio, está sendo muito investigado. O paladar está sendo investigado como é que você consegue traduzir impulsos elétricos. Então, talvez o que a inteligência artificial possa ajudar é entender como é que a gente, então, compreender ainda, que não é totalmente compreendido, como é que nós transformamos uma sensação de um gosto. Então, por exemplo, quando você está tomando seu vinho, como é que a distringência
se traduz nesses impulsos elétricos, para depois poder reproduzir. Então, aqui do meu lado, fazer o contrário. Eu com os impulsos, aí esses impulsos podem ser, como o Ian mencionou, através de impulsos nas regiões corretas, eu ter a sensação de que eu tenho o mesmo gosto da astringência. Então, hoje, esse tem sido um dos caminhos para o paladar. Então, talvez a inteligência artificial possa nos ajudar a uma série de variáveis. Quais são essas variáveis que compõem a experiência da astringência, por exemplo? A gente compreender melhor isso. Tranquilo. Então, você quer dizer que no presente, ou futuro bem próximo, ou futuro longe, não sei, a gente está aqui na pandemia sozinho, eu falo assim, holograma, apareça. A mulher mais linda do mundo para bater um papo comigo. Isso pode acontecer? Na verdade, assim, a indústria pornográfica é uma indústria que avança. Não, é bater papo. Não leve preço. Não, eu sei. Não entendi. Não entendi. Mas é que a indústria pornográfica, a gente já chega no bate-papo. Mas é que a indústria pornográfica tem avançado muito nisso. Porque imagina, é uma experiência de ilusão, né? É uma experiência de ilusão. É uma experiência de distância. A gente está falando de pessoas em locais remotos que conseguem ter uma experiência ilusória. Então, a indústria pornográfica está nadando de braçada nisso. Só falta essa questão do tato, isso tudo precisa resolver ainda, né? Então, esse que você mencionou, de bater papo com a mulher mais linda do mundo, isso vai acabar ficando bastante simples, perto de todo o desafio que a indústria pornográfica tem para resolver, né? Então, a gente vai acabar se beneficiando dessas experiências que não exigem tanta imersão assim, porque já tem uma indústria que está avançando na frente aí, tendo que fazer esses experimentos. Então, eu acho que, por exemplo, né, o frustrante para quem investiga esses assuntos era que na pandemia a gente não esteja tirando mais proveito disso. Então, as salas de aula ainda são totalmente tradicionais, as nossas experiências, a forma como nós experimentamos coisas, ter que se deslocar daqui para. Então, tem orientandos meus investigando a questão de concessionárias, por exemplo. Você tem que se deslocar a uma concessionária para você ver um carro. Você é um modelo único, você não tem forma de você montar seu carro ali, customizar. Então, tudo isso é muito limitante, né? É muito limitadora a experiência física. Então, é isso que a gente pensa que a gente vai conseguir evoluir para experiências que sejam mais fantasiosas e que sejam experiências remotas e que permitam que você possa substituir parte do mundo físico. Então, isso é uma perspectiva. Interessante. Nós fizemos um jogo que acabou se transformando no material. Não vou entrar mais na pornografia, não. Vou falar agora de... Não, mas não tem problema. A pornografia está avançando muito. Então a gente usa várias dessas referências. As pessoas em sala morrem de dar risada, porque é uma referência indústria pornográfica. Não, é verdade. Mas nós fizemos um jogo até com o neto do Renelson. Nós apresentamos até no Congresso e depois se transformou num projeto para Detém. E ficou muito legal, porque aparece uma sala com a secretária, aí o operador entra, bate o papo com ela, escolhe 3 salas lá, na verdade era a fornalha, outra a bomba, e tinha outros equipamentos, ele escolhe para fazer os testes, né? Aí tem quiz, tem etc. Isso é realidade aumentada, virtual, não é nada. Quer dizer, é um jogo. Pelo que eu me lembro, eu cheguei a ver a apresentação deles. Eles fizeram uma demonstração na Campus Party, foi super elogiada, né? Atraiu bastante atenção. Pelo que eu me lembro, envolvia a realidade aumentada. Agora eu não estou lembrando em que aspecto. Eu acho que eles apontavam para alguns objetos, aí traziam informações sobre aqueles objetos. Por exemplo, agora está muito mais adiantado. Porque ele pega uma bomba, a bomba se abre, aí o pessoal consegue identificar cada equipamento da bomba, aí a bomba se junta, trabalha. Então, eles fizeram uma coisa fantástica hoje. Hoje está fantástico. A maneira como eles desenharam, fizeram, entendeu? Então, a ideia final é aplicar isso aí para montar aulas, né? É como você falou.
gente não precisa. A aula, o aluno tem que estudar, concorda? Primeira coisa. Nós temos só que dar o caminho, né? Então, esse caminho não precisa estar na sala. É bom, olho no olho é sempre bom. Mas, quando você vai dar uma aula, você grava lá, bota o holograma, tá lá. Gente, ó, termodinâmica é isso, realidade aumentada é aquilo. Você acha que o futuro vai ser esse para a educação? Eu não vejo outro futuro que não seja esse. Porque, assim, você ter experiência com um elemento 3D, que você consiga ter muitas informações sofisticadas sobre aquele elemento, que você não tenha limitação de ter que lidar com aquele elemento no laboratório, numa sala de aula. Que seja estimulante, porque os alunos também estão começando a conviver com isso no entretenimento, né? Não sei se na pornografia, mas no entretenimento. Então, né? Então vai ser muito pouco estimulante para eles fazer isso em sala de aula. Eu não vejo outro caminho que não seja incorporar a realidade virtual e a realidade aumentada. Mas é um caminho que também já está sendo seguido. Então, por exemplo, o Senai tem uma experiência com o próprio óculos. Então, eles desenvolveram com esse óculos aqui uma experiência que você coloca o motor aqui e aí o professor virtual explica todos os aspectos. Você aproxima o motor de você, você abre, você consegue olhar por dentro, você consegue simular o funcionamento. Todo ele aqui em 3D em sua sala. Então, a experiência é tão rica. Eu não sei se é isso que eles fizeram nesse jogo que você mencionou. Eu não sei se esse jogo... Chegou a ser isso, mas no computador. Quer dizer, não chegou a ser no óculos, não, né? Mas... não tem óculos, né? Não tem um óculos. A experiência da realidade aumentada e virtual vai ser muito ligada ou a um óculos ou uma tela que serve como anteparo, né? Anteparo para você visualizar o mundo real. Então, assim, voltando à pergunta, eu não vejo como você manter Eu acho que esse mundo ele é tão estimulante, o entretenimento já está trazendo isso, que na verdade a educação vai precisar correr atrás, porque vai precisar ser tão estimulante quanto, porque senão não tem como competir. Não tem como você ensinar sobre as propriedades da água, por exemplo, e aí hoje o que a gente está tentando fazer é visualizar esses dados de moléculas em 3D na sua sala, sabe? Poder manipulá-las, poder combiná-las, isso é maravilhoso. Então, eu não vejo como a educação não vai incorporar isso. Mas você acha que o Brasil tem condições para isso? Quando eu falo Brasil, eu acho que são as universidades públicas, os colégios públicos, né? Porque, a meu ver, pelo menos na minha realidade, parece ser um sistema muito caro. Você viu até que o próprio Senai cedeu vários computadores a vários alunos para poder estudar em casa, que não tinha condições. Imagine na universidade pública, que só começou a ministrar aula agora, exatamente por essa discussão da maioria não ter acesso, né, aos equipamentos mínimos necessários para um tipo de educação desse nível, né? Por isso é a pergunta, até quando isso, né? O que é que precisaria para poder se tornar realidade, né? Então, se você me perguntar, eu acho assim... política, eu vou dizer que a gente não pode entrar em política, porque uma das pessoas que era até de economia solidária, foi feita uma pergunta, ainda bem que foi no fim, ele foi falar do presidente, cortou. O Instagram corta na hora, nem deixa gravar nem nada. É interessante. Tem um IA por trás. Pornografia pode falar até um determinado ponto, mas falar do governo não pode. O Instagram, a pornografia que a gente está falando é técnica, viu? É do ponto de vista dos equipamentos técnicos. Isso. Fernando, é uma situação bem delicada, assim. Estou falando assim da ambiguidade da tecnologia, né? É bem dicotômico. Por um lado, tem uma popularização do conhecimento. Então, por exemplo, a gente está num outro projeto, que é um projeto da Bahia de Todos os Santos, que é bem interessante, né, do professor Jailson. E aí, no primeiro momento, eles precisaram imprimir diversos volumes do livro. E aí, esse volume, ele precisou despachar fisicamente, então, para cidades mais inacessíveis, assim, do interior da Bahia,
para que as bibliotecas recebessem. Isso tudo muito limitado, assim, ainda, né? Então, é um custo muito grande imprimir, é um custo muito grande mandar, é um livro, um livro por cidade. Então, tudo isso muito limitador. A gente está pensando em um projeto em que a gente consiga, através dos smartphones das pessoas, é que eu estou olhando assim mesmo, eu estou sem o outro, com smartphones relativamente simples, e aí simples mesmo, porque a ideia é popularizar, é que a pessoa consiga com seu smartphone, e aí ela vai imprimir um marcador, que é aquele que eu mostrei aqui, e a pessoa vai conseguir qualquer cidade do interior da Bahia, todo mundo conhece da Bahia, mas qualquer cidade do semiárido, a pessoa conseguir visualizar a Bahia todos os santos. Uma coisa maravilhosa isso, com uma experiência barata, né, de baixo custo, e ele ter acesso a isso. Então, nesse sentido, vai ter uma democratização muito grande, porque você não está falando mais de imprimir livros, mandar, o custo, tudo isso. Então, nesse sentido, tem uma democratização muito grande, acesso à informação. Mas é uma dicotomia. Então, a gente sabe aí que eu não sei os números, mas acho que 36% das pessoas não têm acesso à internet. Então, a gente está falando aí de um aprofundamento, em alguma medida, do acesso e aí uma educação nesse de ponta. Então, a gente vai estar falando de uma pessoa que tem acesso ao motor ou a moléculas da água, você vai conseguir fazer essa manipulação desse elemento virtual. Eu estou falando do óculos, que é US$ 3.000, que daqui a pouco vai ser US$ 1.000, então muita gente já vai ter em casa. Então, naturalmente, tem sim uma abertura maior de democratização de acesso, mas vai ter um aprofundamento da desigualdade de acesso também. Então, infelizmente, é um processo que ele é dicotômico mesmo, ele vai acontecer ao mesmo tempo que você democratiza, você também vai aumentar essa desigualdade, sabe? Aí, na minha opinião. Aí só com o tempo. Entrou o pessoal de teatro aí do coletivo Paraíso Cênico e me veio uma ideia aqui, né? O pessoal de teatro, de música, tal, etc., estão fazendo essas lives, né? Eu fiquei imaginando eles gravarem hologramas para o show ser feito em forma de holograma, uma peça em feito de holograma. O que é que você acha? Então, a gente podia ouvi-los, né? Porque, por exemplo, a questão da formatura em realidade virtual. Aí as pessoas já me desafiaram a isso. Aí, ao mesmo tempo, outras pessoas perguntaram: poxa, mas é um momento tão ritualístico. Você é sua formatura, é uma passagem na sua vida, é um ritual de passagem. Você vai querer fazer esse momento tão ritualístico com um avatar seu? Aí vai depender, né? Eu amo a ideia, Tudo que é avatar, que é virtual, eu amo. Eu acho que é fantástico, abre uma janela imensa. Mas tem gente que vai preferir que não. Eu acho essa história do teatro, aí eu vou falar, aí talvez as pessoas possam opinar. Eu acho fantástico você ter em sua sala uma encenação, né? Em sua sala, você conseguir ter essa experiência que eu acho fantástico. Aí eu não sei como é que as pessoas do teatro, elas sentem essa emoção de estar lá com o público presente. Eu não sei como é que elas entenderiam isso, mas eu acho que não vai ter muito jeito do que, né? Muito do que a gente acha. Vai acontecer, não vai ter jeito, né? A Josiane está falando aqui, já tem um monte de parques de diversão que funcionam assim. E a gente tem a sensação de ser tão real. É verdade. Essa questão das fobias, né? Você não estava antes, Josi, eu acho, quando a gente falou das fobias, do tratamento. Isso está sendo fantástico, gente. As pessoas, por exemplo, gente que tem pavor e aquilo atrapalha a vida da pessoa, né? De uma aranha ou de um inseto. Aquilo realmente atrapalha a vida da pessoa. A gente conhece gente que não sai de casa, às vezes, né? No caso mais crítico. E aí, essa exposição à psicologia comportamental, junto com a realidade virtual aumentada, essa exposição a um elemento, ele é tão ilusório a ponto da pessoa conseguir superar isso aos poucos, né? Uma exposição controlada, a pessoa vê que ela vai se acostumando com aquela imagem de uma, por exemplo, barata em cima dela. Então, isso é muito interessante. Então, tanto aí os parques de diversão, tanto o entretenimento usando, quanto agora a gente começar a usar isso para... tem um caso muito bom na indústria, né? Aproveitando essa questão do exemplo do parque de diversão. Então, um orientando me contou, né? Não vou mencionar qual é a indústria, porque ainda é um caso inovador lá para eles, mas a questão da empatia. Então, a realidade virtual está sendo muito usada também para empatia, que é você se colocar no lugar da pessoa que tem aquela limitação, né? É você realmente olhar do ponto de vista daquela pessoa. Então, eles tinham um projeto lá
Vamos supor que fosse um eletrodoméstico, não é? Então vamos usar o exemplo do eletrodoméstico. E aí eles tinham que tomar uma decisão de projeto, uma decisão que envolvia 2 centímetros naquele projeto. Então eles iam mudar o projeto, eles precisariam gastar milhões para mudar em 2 centímetros. E aí eles me contaram que as pessoas que tomam decisão, em última instância, apesar de todas as informações técnicas, elas tomam a decisão baseada na experiência delas. Então mostra assim que em última instância o decisor ele tem todos os elementos, mas quando falta elementos para ele tomar, ele fala assim, ele usa o ponto de vista dele. E aí essa experiência foi que envolvia a altura da pessoa as pessoas eram mais altas. E aí eles fizeram a experiência de colocar a mesma visualização, a mesma perspectiva de uma pessoa mais baixa, porque era o que os designers estavam defendendo. Eles estavam defendendo que uma pessoa mais baixa tem uma experiência muito ruim com aquele produto por causa de 2 centímetros. E aí eles fizeram a experiência, e aí através dessa a propriedade da empatia, aí a pessoa tomou a decisão de, não, realmente, agora eu estou entendendo o que vocês estão falando, o que é esses 2 centímetros faz diferença. E eles tomaram essa decisão, mudaram o projeto, eles gastaram esses, se não me engano, era 2 milhões, alguma coisa assim, e eles mudaram o projeto. Então, você vê o quão a gente vai ter possibilidades de inovação aí baseado nisso, né? Baseado em ilusão, baseado em empatia, baseado em fantasia. Então, trazer tudo isso também do entretenimento, como a professora Josiane mencionou, para o mundo da indústria, para o mundo aí da produção. Isso aí é o caminho, né? Inclusive o Polo Industrial de Camaçari está tentando fazer isso, né? Vem tentando fazer isso aí. Primeiro projeto que eu escrevi junto aí com o Renelson, tá logo que eu entrei no Cimatec, foi o Polo mais 40, qualquer coisa que o valha, não me lembro mais o nome. Eu acabei ficando com a responsabilidade de escrever sobre indústria 4.0, né? Foi aí que eu fui ler, estudar e escrever como o polo seria no futuro, né? Aí foi legal que eu aprendi, né? Eu acho que isso é o futuro também. Mas, mesmo com esse futuro, nós temos todos aqueles conhecimentos básicos, né? Que nós precisamos. Aí vem, bom, para eu resolver um problema desse, eu preciso de métodos numéricos, tem um algoritmo no meio, né? Eu preciso do conhecimento dos fenômenos que estão ocorrendo. Quer dizer, essa parte de sinapse cerebral tal, tem uma conexão elétrica aí que eu tenho que modelar de alguma maneira. O corpo humano, o coração é uma bomba. O sangue está circulando, o rim é o filtro. Né? São fenômenos que ocorrem que ainda precisam ser modelados. Ou seja, esses conhecimentos básicos precisam ser ministrados ainda e o pessoal conhecer. O que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento está avançando de uma forma exponencial, tão rápida, que como ficaria, na sua visão, que você é uma mulher super avançada aí nesse conhecimento, como é que ficaria um curso básico de engenharia em geral, né? Porque, para mim, engenharia tem que ter esses conhecimentos, física, matemática. No caso da nossa área de engenharia química, tem os fenômenos de transporte, etc. Como é que ficaria um curso cujo objetivo atual é diminuir para 4 anos? Você está entendendo? Objetivo que não seja 5 anos, é que seja 4. Quando eu estava no FRJ, a gente tentava, tanto que a gente chegou a 3.000 e poucas horas. Já no Cimatec são 4.000 e poucas horas. E o objetivo, no caso de engenharia química, é reduzir ainda, mais ainda, para o que o MEC pede lá. 4 anos, como é no exterior, né? No exterior são 3 anos, mais 1 ano de projeto, ou 2, que ele já sai com mestrado e graduação. Mas o curso de engenharia mesmo são 3 anos, né? É claro que eles têm lá o 12º ano, que dá uma parte, né, de cálculo, química, está mais avançada. Mas como é que ficaria nossos cursos? Como é que você acha que com nossa formação básica, o curso fundamental, médio, tal, 2º grau, não sei mais o nome, cujas escolas, no meu modo de ver, treinam os alunos para passar para o vestibular. Quer dizer, não é como o exterior. O exterior é o seguinte: estude, que dependendo do seu desempenho, suas notas, você não precisa treinar. Você tem que ter as notas, ser bom no esporte, ter relação com a sociedade. Aí o cara analisa e você ganha lá sua vaga na universidade. Aqui nós precisamos fazer uma prova para passar.
E a maioria das escolas, se não todas, eu digo a maioria porque tem algumas que não fazem isso, 90% treina os alunos para passar para uma universidade. Quando eles treinam, os alunos estudam, eles são treinados a resolver aquelas questões. Eles não são ensinados a pensar. Como é que fica isso no futuro? Está entendendo? Para absorver todo esse conhecimento novo. Eu vejo uma dificuldade incrível isso da pessoa aceitar, já que ele está acostumado. Você disse que eu tenho uma dificuldade grande, não tão grande, os alunos do Cimatec ou da própria UFRJ, de impor uma visão crítica a eles. Ó, eu quero que vocês estudem. Ele me pergunta, como é que faz isso? Eu digo, não sei, nunca vi isso. Para eles verem que tem que estudar, tem que ver, tem que sair, eles têm que tomar decisão. E os meninos de hoje estão acostumados, não é culpa deles, mas dessa formação que é treinado. Eles não estão treinando para tomar a decisão seguinte, passe no vestibular e entre na universidade. O que é que você acha disso? Como é que vai ficar esse futuro com toda essa tecnologia avançada? Como é que nós, no Brasil, sairíamos dessa minha visão, né? Isso aí é o que eu estou dizendo. Todo mundo pode dizer, não, não tem nada disso. Meus alunos são fantásticos e etc. Você está entendendo Não, eu grande estou entendendo, problema que a gente tem? Um gap muito grande para chegar a... Você vê pela nossa pós-graduação que tem aí, que tem que ter um gap muito grande. Eu estou falando isso porque eu já dei aula de método numérico 2 e na minha turma tinha uma pessoa que não sabia nem o que era derivada. Não é culpa dela. Você está entendendo? Como é que eu vou dar aula de método numérico 2 para uma turma de doutorado que é a pessoa que nunca viu o que é derivada? Aí eu dizia, pô, como é que eu vou falar de equação diferenciais parciais para uma pessoa que não sabe o que é derivada? Você está entendendo? Eu estou entendendo. É, eu não sei, eu posso estar enganada, porque daí eu precisaria investigar como o conhecimento é construído, né? Mas eu posso estar enganada, mas primeiro, essa base não se pode abrir mão dela, isso em momento nenhum, né, tá em discussão. Essa base ela é fundamental. Mas eu fico pensando a forma como a gente se aproxima do conhecimento. Eu fico com pena que nós não tenhamos mais esse acesso a essa nova forma de se aproximar do conhecimento. Então eu fico imaginando assim, quanto mais abstrato é o conhecimento, né, que talvez seja mais difícil se aproximar dele, talvez melhor uso ainda a gente possa fazer dessa nova forma de mediar, sabe? Então eu fico pensando, fico pensando, não, mas também lendo sobre isso, né? Então, o ensino de geometria, o quanto ele pode ganhar com você propiciar essas experiências de aproximação com essa informação, sabe? Então, um pouco do comentário que eu fiz anterior, né? Eu acho que vão ter as duas experiências. Vai ser usado para talvez treinar mais ainda, então talvez seja mais ainda usado para ser uma informação de consumo rápida, uma coisa meio decoreba ali. Eu acho que tem instituições que vão fazer uso dessa forma, e tem instituições que vão conseguir tirar o proveito que olha, vai ser uma maneira nova de se relacionar com esse conhecimento. Então, eu tenho, assim, uma pena, né, de ter passado por essa fase já, e que essas crianças vão começar a chegar e vão ter isso, que é uma possibilidade de ter um conhecimento dessas informações abstratas, ter uma outra forma de visualização, sabe? Então, eu acho que vão ser as duas coisas também do mesmo jeito. Eu acho que vai ter instituição que vai continuar usando para treinar, vai ser treineiro, vai usar meio que para queimar etapas ali, e vai ficar uma coisa mais ainda superficial, talvez, vai ajudar a ficar mais superficial. Quanto vai ter instituição que vai ser muito séria e vai trabalhar aquilo na base. Então, como é que aquilo na base vai transformar a relação, sabe? Eu vou dar até 2 exemplos, sim, porque eu ministrei aula durante 20 anos no segundo grau. Então, você falou geometria, né? Eu resolvi a equação, né? AX2 mais BX mais C. Todo mundo conhece isso, né? AX ao quadrado mais BX mais C, então X vai ser igual a menos B, mais ou menos. Raiz de delta sobre 2A, onde delta igual a B ao quadrado menos 2A. Menos B, 2AB ao quadrado menos AC. Todo mundo sabe isso decorado. Eu nunca botei em minha prova AX2 mais BX mais C. Eu botava CX ao quadrado mais AX mais A. Resolva.
Ninguém acertava, misturava tudo. Quer dizer, a pessoa não conseguia interpretar que o A, B e C não é fixo. Você está entendendo? E eu botava em minhas provas o seguinte, o pessoal se chateava comigo. Eu botava em minhas provas de geometria o seguinte, ó. Tá aqui essa figura, cria um teorema. Ninguém acertava, tudo bem. Mas eu queria, no fim do ano, acertava alguma coisa, né? O que é uma hipótese, o que é crie. Está aqui a resposta, crie a pergunta. Eu fiz isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro algumas vezes. Está aqui a resposta, eu quero que você crie uma questão com isso. Se vire, está aí livro, está aí tudo. Era uma briga danada, os alunos reclamavam, os alunos iam para a coordenação da graduação, reclamar que eu era maluco, porque eu dava uma questão e dizia, crie. Então, os alunos não estão acostumados. Eu acho que essa área, pelo menos seja a realidade aumentada, inteligência artificial, necessita, que você falou de muita abstração, muita criatividade, né? E criatividade com crítica. Você vai jogar um Flight Simulator, é tranquilo. Mas quando você vai rodar um software, você tem que ter análise da sua vivência naquela área, seja qual for, né? Seja humana, quando você pega o resultado, peguei um Big Data, fiz mineração dos dados, criei um padrão. Ah, isso aqui tá bom. Tá bom por quê, pô? E o outlier? O que significa o outlier? Por que tem outlier? Foi verdadeiro outlier ou outlier é um outlier mesmo? Foi mal medido? O que eu vejo, eu estou falando aí do pessoal que eu tenho discutido nas... Alivia aí, professor. Poxa, estou pegando pesado, né? Josi. Josi. Tá bom, Josi, tá bom, Josi. Vou aliviar. Pronto. Tá ótimo. Porque Fernando, eu não sei. Eu acho que as duas coisas vão acontecer. Tem muita coisa. O que eu quero chegar à conclusão é o seguinte: não seria o momento de nós, professores, já com uma certa experiência, propor ao governo de treinarmos os professores do curso fundamental, do curso, sei lá, do curso que vai, para eles mudarem a forma. Eu estou falando isso que eu já dei aula particular para uma menina que fazia licenciatura em matemática na Universidade Federal da Bahia. Ela seria professora de nossos filhos. Então, a matemática 1 dela era o livro Bertucco, eu não me lembro o nome do livro, mas tinha uma coleção de matemática, era primeiro, segundo, terceiro e quarto, que ia da quinta série à oitava. Então, era o livro do professor, a disciplina, ela decorava aquilo, ela tinha que resolver todos os exercícios. O que é que significa? Ela se formaria e ia dar aula, e ela ia dar decorada aqueles exercícios para os meninos, né? Chegar para o menino, resolva esse aqui 1000 exercícios. Como todo mundo tem milhões de atividades, tem aula de inglês, tem aula de teatro, tem aula de não sei o quê. A gente faz isso com nossos filhos, né? Que é normal. Eu faço isso também com as minhas. Então, o menino vai fazer aquele 20 exercícios, pronto. Eu estou treinado, não sei pensar. E a professora que está dando essa aula também não sabe pensar, porque ela foi treinada a isso. Não seria a aula, não seria a hora, não estou falando do governo, não seria a hora da gente que quer uma juventude chegando a gente, e quando chegar a nossa aula, né, a gente fala assim, esse é o assunto, e um menino fala assim, você está errado, professor. Eu adoro o que eu disse, você está errado. Por quê? Por isso, isso, isso. Eu digo, pô, não é que eu estou errado. Esse é meu sonho. Eu quero que meus alunos digam que eu estou todo errado. Inclusive, eu falo para meus alunos, não acredite em nada que eu estou falando aqui, viu? Eu sou um homem mentiroso. É a primeira coisa que eu falo para ele. Então, eu vejo assim uma certa falha na formação dos alunos que vêm, seja para a Universidade Federal, seja para o Cimatec. Por sorte, a turma que eu tenho, pelo menos engenharia química, os meninos são bons, querem aprender, eles querem aprender, mas tem esse vício. E como vocês enxergam a invasão do conhecimento cedo? Minha filha de 8 anos tem 8 anos de programa. Só sabe as operações básicas de matemática. Você responde ou eu? O que eu acho do... Deixa eu olhar aqui a pergunta, peraí. Como vocês enxergam a invasão do conhecimento cedo? Minha filha tem 8 anos e programa. Só sabe as operações básicas de matemática.
Ou seja, ela só Seja. aprendeu as 4 operações e agora o pessoal está ensinando programação. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso que as pessoas aprendam programação e acho maravilhoso que também os processos não dependam dos programadores e que aí as pessoas da computação não precisem ficar mediando isso não seja do domínio da computação. Na verdade, eu acho maravilhoso. Eu acho que talvez ajude a pessoa a programar a também construir mais esses conhecimentos que o Fernando está mencionando, né? Talvez até um pensamento mais crítico, ajude a ter uma ideia mais complexa. Talvez também, Fernando, o que possa ajudar a computação visual a ter uma ideia de conhecimento ele é mais complexo, ele é interdisciplinar, sabe? É tão difícil se aproximar do conhecimento, como ele foi também colocado, estanque. A matemática separada da história, separada da filosofia. Então, talvez, se essas tecnologias conseguirem ajudar a contextualizar e deixar mais interdisciplinar, talvez consiga trazer pessoas para que sempre tiveram dificuldade de aprender matemática porque não conseguem abstrair tanto, mas a computação visual consegue que elas se aproximem disso. Então, eu acho que é uma possibilidade. Você, É como você mencionou. Acho que agora é a hora de abordar esses professores, agora é a hora de começar a fazer uso disso. Eu acho muito frustrante que o entretenimento já tenha se apropriado disso e a educação esteja muito distante. Tem uma orientanda minha que está definindo agora o mestrado, que a gente queria entrar ela é de educação, e a gente queria entrar na pesquisa perguntando, e aí, o que está acontecendo com a renda aumentada na educação e tal? E a gente se surpreendeu que não está acontecendo nada, assim, perto do que é o que está acontecendo no entretenimento, né? Então, não existe quase experiência de realidade aumentada. Por que se é tão baixo custo? Por que se as coisas, eu mostrei aí, né? As indústrias aí em 2 anos passaram a usar óculos e tudo. Então, isso é muito frustrante. Eu acho, aí, né, falando da sua provocação, eu acho que é hora, sim, da gente ter que os professores consigam fazer uso desses recursos. Até porque eu fico pensando, gente, imagina a filha de Josiane, né? A filha de Josiane tem todos esses estímulos. Aí, de repente, ela tem estímulo fora de aula. Aí, de repente, ela tem que chegar na aula e ver da forma como tradicionalmente sempre foi abordada. Então, como é que será que a gente pode usar essas outras maneiras de mediar agora a relação com o conhecimento para que ela tenha uma experiência prazerosa com o conhecimento, de curiosidade, de descoberta? Então, será que a computação visual consegue trazer para ela mais interdisciplinaridade, mais elementos? Ela conseguiu ver Pitágoras. Imagina que maravilha você vendo essas deduções sendo feitas, né? Uma experiência na sua sala, essas deduções sendo feitas. Então a matemática é isso, né? É assim que ele chegou a isso. Eu posso também deduzir coisas. Então, talvez a gente possa usar esse momento para ter essas informações complexas. mas é isso, exato, você pegou no ponto certo. O que acontece, na minha experiência, né, como eu passei muitos anos ministrando aula, no 2º grau já dei aula em favela, para educação de adultos, com matemática, com Paulo Freire e tal, o que eu vejo muito são que os professores, próprios professores de matemática, não sabem matemática. Então, o que acontece? Eu não acredito que um aluno tenha dificuldade em matemática. Eu acredito que o aluno não goste da matemática, mas todo aluno consegue, estou falando na média, né? Claro que tem aqueles caras que são gênios, já nasceu lá com a Plá, sabe, não precisa, só aqueles 5% que a gente não precisa nem falar nada, sabe mais do que a gente. Tem aqueles 5% que nunca vão estudar mesmo. Mas a média, os outros 90%, eles conseguem levar. Eu acredito que seja. Quantas vezes eu já ouvi, os alunos aí podem dizer, o professor falar assim: professor, como é isso aqui? Não sei não, vai estudar em casa. É porque ele mesmo não sabe. E não traz nem na outra aula, porque às vezes ele pode falar: não sei isso não, pô. Eu vou estudar e trago para a gente discutir na próxima aula. Isso seria o certo. Mas o próprio professor não sabe responder, mostra se fecha naquilo, porque professor de matemática, no meu tempo, era, desculpa a expressão, fodão, não é isso? O cara sabe matemática, o cara é bom pra cacete. Aí os professores de matemática ficaram naquela posição, eu sou professor de matemática. Só que ele não sabia matemática. Eu estou falando isso porque eu dei aula no Colégio Antônio Vieira naquele tempo. E os professores lá eram considerados os melhores. Só que eu via que eles não sabiam tanto. Eles sabiam aquele negócio que tinha no livro e tal.
E eram bons professores, eu tive bons professores. Eu tive 2 excelentes professores de matemática lá. 2, não, 3. 3 excelentes professores que sabiam. Mas os outros eram mais decoreba. Eu sabia, depois que eu fui ver que era decoreba. Decoreba, assim, eu sei resolver essa questão, se me der uma questão diferente, me ferrou. Entendeu? E isso daí, esse medo que o professor tem, ele passa para o aluno e o aluno fala, matemática eu não sei. Pô, isso aqui é difícil. Aí o professor, não, é difícil mesmo, tem que estudar. O aluno trava. Ele trava. É como você falou, a gente precisa da realidade virtual e aumentada para tirar essas fobias. Eu acho que matemática, como você falou, é uma fobia. E a parte de programação para criança, existem programas especiais para adequado à idade da criança. Eu me lembro, você não era nascida, eu tinha lá meus 20 anos, computador estava surgindo para a educação. Teve um congresso em São Paulo, primeiro congresso de computação na educação. Olha só. Aí o Colégio Antônio Vieira me mandou para lá para eu verificar se o Vieira ia colocar ou não. Era computador de 2 bits. Você sabe o que é isso? Nem sabe o que é isso, né? Computador de 2 bits. Eu sei, claro que eu sei. Sei Enorme. Computador de 2 bits. Eu fui para São Paulo, olhei o congresso todo, voltei e fiz um relatório para o Colégio Antônio Vieira, para os padres, e falei, ó, você vai ter que treinar todos os seus professores e tinha linguagem adequada para os alunos, como tem adequado para as crianças de 8 anos para poder manipular. Tipo, bota um Pokémon comendo lá, vou comer quantas frutinhas? 8, mas se eu como 8 mais 4, quanto é que o Pokémon vai comer? 12. Não, é legal os programas, porque eu testei esses programas do tempo antigo de 2 bits. Imagine agora, né? Então, essa parte de computação, de programação para a criança, ele melhora a criatividade e a lógica de pensar da criança. Eu acho que transforma a criança em ter uma visão mais crítica. Tanto as crianças de hoje, meu neto nasceu tem 3 meses e eu estou achando que ele já sabe fazer tudo. Ele já está fazendo tudo. Puxou a mim, claro, mas tudo bem. Brincadeira. Mas meu neto tem 3 meses aí e você vê que é um menino mais esperto do que o mais antigo. As crianças hoje crescem muito rápido em termos de pensamento, de argumentação. A televisão está aí. Imagine se os professores deles tivessem essa preparação em todo esse conhecimento que a gente está falando. Então, acho que o que eu acho que falta é preparação dos professores de base. Se falta, nós da universidade, professores universitários, note que nós temos vários professores universitários, não estou falando de geral. É aquele menino que faz iniciação científica, excelente aluno, faz mestrado, excelente aluno, faz doutorado, excelente, faz concurso. Que concurso? Aí, durante o mestrado e doutorado, publicou lá uns 4 trabalhos, fez prova, deu uma aula, passou, sou professor agora. Isso não é só ser professor, tem a parte comportamental, como você falou. E comportamental, nossa, né? Eu me lembro, eu conto sempre esse caso. Eu fui no Encontro Brasileiro de Engenharia Química, que se discute, né? Como ministrar aula e tal. Eu me lembro que eu fui só uma vez. Isso aí já tem mais de 20 anos. Tem uns 20 anos. Aí o pessoal falou, como é que tá? O curso está difícil, os alunos são péssimos e tal. Falei, não, o problema é comportamental. Aí o pessoal, é isso mesmo, comportamental dos alunos que estão querendo incentivar os alunos a quererem estudar. Você saiu? Cadê Ingrid? Ingrid caiu, falei muito. Ingrid saiu. Então, aconteceu isso. O pessoal me expulsou da reunião porque eu disse que a culpa era nossa, dos professores. O processo de transformar os alunos em prestadores de vestibular está acontecendo cada vez mais cedo. Hoje, alunos, a partir da 7ª série, já começam a aprender a resolver questão de vestibular. É isso mesmo. Absorvendo pouquíssimo do conteúdo. Com certeza, Ariel, isso aí é péssimo para o aluno, não gera criatividade, não gera visão crítica e não gera o pensar. Então, isso acaba com nossos alunos, né? E dificulta.
Bom, pessoal, a professora Ingrid caiu no bom sentido, né? Saiu do... Parece que caiu o e-mail dela, então... Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a professora Ingrid. São 2 horas que estamos falando. Foi legal, eu aprendi muito. Agradeço a presença de todos vocês. Na próxima semana, nós falaremos como ou se a administração universitária atrapalha o desenvolvimento do professor, porque, geralmente, quem está na administração universitária é um professor. Esse professor que é eleito e vai para a administração, vai ser reitor, vai ser etc. E esse professor, na verdade, ele foi contratado para pesquisar. Opa, ela voltou. A professora Ingrid voltou, está voltando. Pronto, Ingrid, voltou. Aí, acabou minha bateria, desculpa. Não é como eu estava dizendo. Na próxima semana nós teremos assim, uma discussão com o professor que pesquisa tal, mas hoje ele é diretor, já foi pró-reitor da Federal do Rio de Janeiro. E o bate-papo vai ser como a administração, se a administração universitária atrapalha o desenvolvimento do professor, né? Será quem está pegando? Inclusive, eu conheço esse professor, é como se fosse um irmão meu. Ele é padrinho até de minha filha, a caçula. Então, ele é uma pessoa inteligentíssima, daqueles cabeçudos que ganhou Laurea no FRJ, só tirou a maior nota, grande pesquisador, mas está lá na administração. É claro que isso daí a gente publica até hoje junto, muitos trabalhos, mas eu tenho certeza que se ele tivesse só na parte acadêmica, pesquisa aplicada, etc., estaria a desenvolver, seria muito melhor para a universidade. Embora, do jeito que ele gosta da parte administrativa, ele é muito bom também para a universidade na parte administrativa. Eu sou a favor de ter uma administração profissional da universidade. Honesta, claro, sempre honesta. Né? Isso aí não tem nem o que discutir, porque todo mundo tem que ser honesto. Mas uma administração profissional, cobrando metas, etc., etc., na universidade, qualquer que seja. Então, eu gostaria de agradecer aqui, faltam 6 minutos, a professora Ingrid, foi muito bom. 2 horas, dei risada. Quase eu falo de um monte de coisa de pornografia, mas me contive. Brincadeira. Eu que agradeço. Aí, conversando com você, eu fiquei pensando, né? Que bom se, por exemplo, no ensino da matemática, a gente conseguisse que as novas crianças vissem matemática no mundo inteiro, né? A matemática não fosse vista como apartada, a gente conseguisse contextualizar e as crianças olhassem, então a filha da professora Josiane, por exemplo, que ela mencionou, olhasse e visse a matemática no mundo, e todas as equações no mundo, elas estão aqui, né? Mas a gente não consegue ver só. Então, eu fiquei pensando também, me deu muito boas ideias aí. Porque, inclusive, tem uma coisa estranha. Quando eu dava aula na favela, era do Pela Porco, que é atrás daqui do SEASA, aqui em Salvador. Tinha um senhor que, porque usando a ideia de Paulo Freire, é você trazer, né, a realidade do pessoal. Então, eu bati um papo com o pessoal tal, e jogava um problema de matemática em cima da realidade. Então, quando eu falava uma equação, 2 equações, 2 incógnitas, da minha cabeça, né? Vou vender banana, vou ver, cara, o valor é tanto. Ele não esperava nem eu terminar a questão. Era um senhor. Quando eu digo senhor, devia ter minha idade hoje, né? Na resposta é tanto e tanto. Eu digo, peraí, pô, tu tá de sacanagem. Eu tinha que ir para o quadro, armar as equações, resolver, acertava. Aí, tá bom, vamos ver esse cara. Aí, porra, cada vez eu botava problema mais difícil. Ah, eu estou vendendo banana, estou não sei o quê, dentro da realidade, porque o pessoal tudo trabalhava no SEASA, né? Era do SEASA, ou então era empregada doméstica, tal. Então eu fazia sempre problema com esse universo dele. E esse senhor respondia de bate-pronto, não sabia nem ler e escrever, mas ele respondia as soluções com 2, 3 equações, 3 incógnitas. O que é isso? Como é que funciona essa cabeça? De onde que vem? Ele é treinado desde menino a isso? Deve ser, não sei. Ele me adorava, né? Trazia sempre meia melancia, né? Porque ele ganhava a melancia lá, cortava a parte podre e me dava a boa. Aqui, professor. Então, tem essas coisas que a gente tem que rever, né? Como você falou, né? Mostrar que matemática ou qualquer conhecimento
Não é bicho de sete cabeças. Meu pai não teve condições de estudar, mas ele é autodidata. Ele sempre disse, ó, estude. O conhecimento é a única coisa que você vai ter de herança minha. Estude. E eu estudo todo dia e gosto também, e pronto. E se a gente faz com que... Quando eu digo estude, tem que saber ler, é o que eu digo para meus alunos. O que é que precisa, professor, na sua disciplina? Eu digo saber ler. Ah, mas eu aprendi a ler desde pequeno. Não, meu irmão, tem que interpretar, tem que saber o que está falando, tem que criticar. Saber ler é complicado. Então, a gente que tem uma certa experiência e gosta disso, acho que a gente tem que treinar nossos alunos. E eu acho que o governo deveria fazer isso. O professor universitário gasta tanto tempo lá treinando o pessoal, entendeu? Mas gostaria de mais uma vez agradecer a Ingrid, foi muito legal, me diverti bastante. Esse é o objetivo das lives, dar risada e conversar, tá bom? Obrigada a você pelo convite, obrigada pessoal aí por assistir a gente. Então tá bom, Ingrid. Um beijão, estou encerrando Muito aqui. bom, muito bom. Até a próxima terça. Na aí, próxima com vinho, hein? Com vinho sempre. Toda terça eu tomo um, dois cálices. Eu não tomei o segundo cálice porque a gente começou a fazer pornografia. Eu digo, se eu tomo o segundo, aí ia falar besteira pra caramba. Deixa só em um cálice mesmo. Então tá bom. Mas vai estar no YouTube, no meu canal. Tá joia, boa noite. Tá bom? Se você quiser ver de novo, vai estar no YouTube, no meu canal. Tá tudo tranquilo. Agora eu sou blogueiro. Tá joia. Brasinha responde qualquer pergunta. Pode vir quente que eu estou fervendo. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite aí. Tchau. Saúde para todos.